Olá, meu nome é Elias Oliveira Vieira dos Santos, sou graduando em Matemática, licenciatura, na Unesp Bauru, e vou estar apresentando o meu trabalho intitulado Cálculo de Sequentes para uma lógica trivalorada e fracamente intuicionista, fruto do meu trabalho de C, sob orientação do professor Luiz Henrique da Cruz Silvestrini. O nosso trabalho aborda uma lógica não clássica, mas antes de falar propriamente dela, vamos apresentar os princípios fundamentais da lógica clássica, que é a classe de lógica mais estudada e utilizada. Esses princípios são o princípio da reflexividade da identidade, onde temos que toda proposição é igual a ela mesma, o princípio da não contradição, onde não podemos ter uma proposição e a negação dela, e o princípio do terceiro excluído, onde temos uma proposição ou a negação dela. Uma das duas tem que ser verdade. Esses três princípios funcionam para a lógica clássica, mas ao longo da história surgiram outras lógicas que podem derrubar alguns desses princípios, que é o caso da lógica que utilizamos, uma lógica não clássica que derroga o princípio do terceiro excluído. Pois na lógica clássica, bem sabemos que existem apenas dois valores de verdade, verdadeiro ou falso. Já na lógica que trabalhamos, é o sistema I1, apresentado em 1995 por Seth Carnielli, onde ele é um sistema trivalente, ou seja, ele tem três valores de verdade: o verdadeiro, o falso e o F asterisco. Onde o F asterisco pode ser interpretado por falsidade por falta de evidência positiva. Ela é uma lógica paracompleta, uma lógica fracamente intuicionista, no sentido que a lei do terceiro excluído não é válida. Como temos três valores verdades, não necessariamente, se ela não é verdadeira, não necessariamente ela é falsa, ela pode ter o terceiro valor de verdade ainda. Então, a fórmula A ou não é uma tautologia nessa lógica. Assim como a fórmula não há implicando A, em sua forma atômica, não é uma tautologia também nesse sistema. Esse sistema foi apresentado axiomaticamente por Seth Carnielli com esses quatro axiomas. E a regra modus ponens é a única regra de inferência presente no sistema. Ele também foi apresentado com a semântica matricial por Carnielli e Lima Marques em 1999, onde temos os três valores verdades, verdadeiro, falso e falsidade por falta de evidência positiva, onde denotamos por 1, meio e 0, onde apenas o 1 é o distinguido. E temos como conectivos primários apenas a implicação e a negação, onde os demais conectivos de junção e conjunção, eles são definidos a partir desses dois conectivos. Falaremos agora sobre o cálculo de sequentes, que se trata de um método dedutivo criado por Gerhard Gentzen, um matemático e lógico alemão, que criou esse método em 1934 e 1935, sob a motivação do programa Hilbert, que buscava métodos de estabelecer a matemática uma base segura, uma prova da matemática, e que pelo teorema da incompletude de Gödel não estava sendo possível pelos meios que até então se tinham do sistema hilbertiano, os métodos axiomáticos. Então, Gentzen buscava uma nova forma de provar a consistência da aritmética. Ele desenvolveu, assim, então, um novo sistema dedutivo, um novo formalismo para se provar a consistência da aritmética, ele considerava um método mais intuitivo, mais próximo da maneira que o ser humano se pensa do que a forma que é usado o sistema axiomático. E esse método foi conhecido por dedução natural. A partir desse sistema de dedução natural, Gentzen conjecturou um teorema da eliminação de corte para que ele pudesse provar a consistência da aritmética. Porém, ele não conseguiu, nesse momento, realizar essa prova. Para isso, ele criou, a partir da dedução natural, um novo sistema dedutivo, que é o cálculo de sequentes, que usamos na nossa pesquisa. E a partir do cálculo de sequentes, criados por Gentzen, o sistema LJ e LK, para lógica intuicionista e clássica, ele conseguiu estar provando a consistência da aritmética.
Ainda hoje, o cálculo de sequentes é um sistema dedutivo muito importante na apresentação de sistemas lógicos. Ele é considerado, por Samuel Bus, como um sistema mais elegante e favorável para o tratamento matemático. Por que disso? Porque a forma que ele se apresenta, comparado com o sistema axiomático, ele é um algoritmo. Então facilita muito para estar se implementando computacionalmente um sistema a partir do cálculo de sequentes. A nossa metodologia trata-se de um trabalho teórico, onde após rigorosa análise na literatura, tanto sobre a lógica I1, quanto do método dedutivo de cálculos de sequentes, sob a concepção de sistemas dedutivos de Sandhi-Rohm, temos por objetivo desenvolver um sistema dedutivo alternativo ao axiomático para o sistema I1. O sistema que apresentamos da forma que ele foi apresentado na literatura por Seth Carnielli, no sistema axiomático, pretendemos desenvolver um formalismo para ele, podemos chamar, segundo a concepção de Sandhi-Rohm, um novo sistema em cálculos de sequentes para a lógica I1. Mas como funciona o cálculo de sequente? No nosso trabalho, utilizamos a definição de sequente segundo o Schwittenberg e Trauster, onde gama delta, esse sequente gama delta, corresponde o gama e o delta sendo conjuntos finitos de fórmulas. E entendemos esse sequente gama delta da seguinte forma, como gama sendo fórmulas de A1 até AN sob a conjunção de fórmulas, implicando na disjunção de fórmulas B1, B2 até Bm, que seriam o delta. E as provas de sequentes, elas são como árvores, onde a partir de um sequente inicial ou axioma, através de regras, obtemos o sequente desejado. Apresentaremos agora as regras do cálculo de sequentes que estamos criando. Por se tratar de um trabalho em andamento, essas regras ainda estão sendo testadas, mas até o momento temos as seguintes regras. Os sequentes iniciais, que são os axiomas que dão início à nossa dedução, sempre uma dedução começa com esses axiomas iniciais, e regras estruturais, que temos a regra do corte e do enfraquecimento, e regras operacionais, que são as regras dos conectivos da nossa lógica. Vamos apresentar então uma dedução de uma fórmula no cálculo de sequentes, para terem uma noção de como funciona uma prova nesse sistema. Vamos apresentar a dedução dessa fórmula, que na verdade é um axioma do nosso sistema. Temos aqui então como fica nas nossas regras a dedução via sequentes dessa fórmula. Podemos ver que a partir de sequentes iniciais, aplicando as regras que vimos, chegamos na fórmula desejada. Uma outra forma de se pensar que facilita muito o raciocínio na hora de buscar as deduções é fazer o sentido bottom-up, ou seja, a partir da fórmula no final da linha da dedução, vamos pensando de baixo para cima, aplicando as regras para se chegar no sequente inicial. E esse foi o nosso trabalho. Como dissemos, trata-se de uma pesquisa em andamento. Ainda estamos testando as regras por se tratar de uma lógica trivalorada. Estamos vendo se realmente as regras que propomos, que assim como ela foram suficientes para deduzir esse axioma, mas se ela deduz todas as fórmulas que o sistema axiomático deduz e que se todas as fórmulas que ela deduz são deduzidas no axiomático, ou seja, vamos provar a corretude e completude do sistema por meio de teoremas, provando a equivalência dedutiva entre o nosso sistema de sequentes e a forma que ele foi apresentado na literatura, na forma axiomática. Gostaríamos de agradecer à FAPESP pelo fomento em nossa pesquisa e a organização desse evento do primeiro ERMAC MS por disponibilizar esse espaço para que possamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado. Aqui se encontram as referências que utilizamos em nosso trabalho.